estação de férias e eu estava trabalhando sob do plano do ônibus da universidade levar estudantes para acampamento batista bem longe em outro estado, para um grande retiro espiritual. Eu senti necessidade de passar assim uma semana ouvindo mensagens, orando, estudando, e também soube que o secretário da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Estrangeiras estariam lá falando. Mas eu não tinha dinheiro para ir no ônibus com os estudantes. Assim, eles falaram para mim que se eu fizesse todo o serviço, planejando, tomando conta do dinheiro dos passageiros e fazendo tudo aquilo, que eu poderia ter a minha passagem de graça e também o meu quarto e comida para aquela semana. Mas eles falaram que eu precisava de um pouco de dinheiro meu para comer e outras despesas pequenas na viagem. E confesso que não tinha nem um só dólar em dinheiro. A única coisa que possuía era o meu relógio pulseira. Nunca na minha vida tinha feito isto, mas eu fui para uma casa de penhores, deixei o meu relógio, recebi $10. Foi suficiente para eu fazer aquela viagem. E foi justamente naquele retiro, quando o secretário da Junta de Missões Estrangeiras falou e depois deu um convite para aqueles que queriam se entregar para serem missionários no estrangeiro. E eu levantei, chorando, fui à frente e foi justamente aquele dia que eu me entreguei totalmente para ser uma missionária. Voltei alegre. Infelizmente, nunca tinha $10 para ir e retirar o meu relógio. De modo que fiz a universidade e o curso de mestrado no seminário, sem um relógio pulseira. Mas foi o melhor negócio que eu já tinha feito. Eu tenho uma pequena lembrança que pastor Misael, lá em Fátima do Sul, uma vez, deu o seu relógio. Se o irmão quiser perguntar, quem sabe ele também tem um testemunho a respeito de um pequeno sacrifício que Deus aceita e abençoe. Naqueles primeiros anos, quando morava em Jaciara, eu tinha a caminhoneta da missão. Não havia um médico residindo naquela cidadezinha, de modo que somente em Cuiabá que nós podíamos alcançar algum tratamento. E um dia estava em casa, quando olhei e vi um grupo de homens andando, carregando uma rede nos seus ombros. Eles chegaram na minha casa.
E lá, naquela rede, estava uma jovem senhora, esposa, no seu primeiro parto, quase à morte. A parteira que atendia lá no seu lar, lá numa chácara afastada da cidade, tinha feito tudo o que poderia fazer. E ela disse, ela vai morrer. Mas o pai e o esposo me pediram que eu salvasse a vida daquela querida mãezinha. Geralmente não teria sido difícil para eu fazer uma viagem levando-a para Cuiabá, mas acontece que era época de chuva lá no norte. E aquela estrada que ligava Jaciara com a estrada principal para Cuiabá era intransitável. Um acampamento de trabalhadores estava lá, eles trabalhando, mas estava impedido o trânsito de qualquer carro. Nenhum motorista lá em Jaciara com caminhão tinha coragem de enfrentar a viagem. Mas olhei para aquela caminhoneta que pertencia a Deus. Olhei para aquela vida em sofrimento perto da morte. E eu disse, o que faria Jesus? E eu sabia que Jesus amava tanto que ele foi à cruz, que eu poderia mostrar o amor dele para todos estes, levando aquela senhora para Cuiabá. Ela estava num colchãozinho atrás com o esposo e o pai. Um bom irmão, que era motorista também, me acompanhou para me ajudar um pouco. Na primeira subida, nós não podíamos subir, mas um morador perto veio com uma junta de bois e nos arrastou. Chegamos em outros lugares e os homens saíram com pás e ferramentas e conseguiram nos tirar. Mas chegamos mais dentro daquele trecho horrível e o carro ficou atolado. Não havia jeito de nos retirarmos. Então o pai da moça tirou o sapato, andou a pé naquela lama até o acompanhamento dos trabalhadores. Os homens ficaram muito zangados e disse, o senhor não sabe que este trecho é fechado, ninguém pode viajar. Mas quando o pai, com muita emoção, contou a história e falou a eles que era Dona Ana, uma missionária, que estava levando a sua filha para Cuiabá para salvar a vida dela e da criancinha que havia de nascer. Então os homens caíram em si, mandaram um grupo de homens num trator possante e eles nos arrastaram. Não sei quanto distância, mas uma distância grande até a estrada principal. Daí nós continuamos, então, na estrada que era não asfaltado naquela época, mas uma estrada boa. Chegamos de madrugada em Cuiabá. O carro com lama
em toda parte, e nós também. O povo ficou admirado quando nós chegamos no hospital e souberam da história da nossa viagem e porque estávamos lá. Naturalmente, levavam imediatamente aquela senhora para a sala de operações. Ela sobreviveu, a criança nasceu viva e nós regozijamos que além de pregarmos e vermos almas salvas, que uma vez, pelo menos, nós vimos que 2 vidas também foram salvas. E eu sei que um dia, lá no céu, eu vou encontrar com aquela senhora e aquela criança que nunca vi, porque ela aceitou a Jesus e creio que lá nós vamos ter um encontro. Pastor, aqui eu vou encerrar as fitas sobre a minha vida, algumas experiências. Espero que todas estas fitas possam lhe ajudar no seu trabalho da tese e que possam também ser um meio de encorajar ao irmão e todos os nossos alunos no seminário, os pastores, os obreiros, as irmãs, que a vida é gloriosa quando nós temos Jesus como Salvador e que nós precisamos nesses dias, quando o mundo está em muita confusão, terror, violência, guerras, que nós precisamos mais do que nunca pregar e viver o Evangelho de Jesus. E que tudo isto seja para a glória de Deus, porque não é a minha história, é a história dele. Sou muito grata e sinto-me muito honrada, pastor, que o irmão quis fazer a sua dissertação sobre a minha vida e a obra que Deus me deu para fazer como mulher, e as outras irmãs que também trabalharam e até hoje trabalham pela glória de Deus. Amém e amém.